Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, o Flamengo venceu o Corinthians por 4-1 e aumentou, né? No caso, voltou a vantagem de 8 pontos para com o Palmeiras, que venceu ontem o Ceará, né? E vou falar mais sobre esse jogo, comentar sobre essa vitória do Flamengo sobre o Corinthians, essa vitória espetacular. Também vou falar um pouco sobre essa vitória muito contestada do Palmeiras sobre o Ceará, que foi uma vitória apertada por 1-0, mas foi uma vitória polêmica. E vou dar uma introdução, porque essa semana vou colocar um vídeo falando sobre o VAR, sobre as polêmicas do VAR no Campeonato Brasileiro, né? E uma dessas polêmicas foi no jogo exatamente de ontem contra o Palmeiras, né? Então, já de início, né, eu vou falando sobre esse resultado, né, extraordinário que o Flamengo conseguiu diante do Palmeiras, né? A gente percebe o futebol mágico, né, que essa equipe do Flamengo vem apresentando durante o ano, né? A equipe teve uma queda de rendimento muito grande nos últimos dois jogos, os jogos contra o CSA, os jogos contra o Goiás, mas essa intensidade, né, esse bom desempenho, né, voltou à tona nessa vitória sobre o Corinthians. Flamengo que não estava com alguns principais jogadores, né, que é o caso do Gabigol, né, o caso do próprio Diego Alves, né, perdão, o caso do César, né, que também não é titular, né, mas foi expulso no jogo contra o Goiás, né, o caso do Felipe Luiz, que o Jesus resolveu poupá-lo, né, e até para fazer uma rodagem na equipe, né, o que é bem raro, né, o Jesus fazer o que a maioria dos treinadores brasileiros fazem, né, que é ficar rodando o time, né, rodando, né, e poupar jogadores para jogos mais importantes, sendo que se a gente parar para pensar, todos os jogos são importantes, né? Mas aí o pessoal fala assim, é fácil fazer isso quando você tem uma equipe como o Flamengo, né? Mas eu duvido se o Flamengo tivesse um treinador brasileiro, mesmo com esses jogadores, um treinador brasileiro faria rodagem nessa equipe, e iria poupar jogadores, né? Ainda mais na situação que o Flamengo está. O Flamengo está disputando dois torneios, né? Que é o Brasileiro e a Libertadores, a final da Libertadores. E aí o Jesus, né? Sem medo nenhum de contusão ou de lesão, que o jogador se machuque, que eu acho que é uma coisa que os treinadores do futebol brasileiro têm medo, né? Eles têm medo da tal lesão, né? E aí acaba, né? Que quando vai enfrentar um jogo importante, acaba desfalcando alguns jogadores, né? E aí o Jorge Jesus, como ele não tem medo disso e sabe que o calendário é extenso e corre esse risco, e aí o que ele faz? Ele tenta na maioria dos jogos colocar o máximo de jogadores possíveis, e aí mesmo assim está fazendo um trabalho simplesmente extraordinário dentro dessa equipe do Flamengo, né? Um trabalho simplesmente fora de série, né? O trabalho realmente 21 jogos sem derrota, é um trabalho simplesmente espetacular, um trabalho digno de aplauso, né? Sendo que ele fez isso em pouco tempo, né? Tem um comentarista aí que eu sigo, que eu acompanho, vou até citar o nome dele aqui, que é o Mauro César Pereira, da ESPN, que eu admiro muito o trabalho dele, gosto dos comentários dele, eu acho muito pertinente. Em mais de 140 jogos, o Abelão, ele comparou os dois treinadores, o Abelão e o Jorge Jesus. Inclusive em cima de um comentário, ele deu esse comentário em cima de outro comentário do treinador do Palmeiras, né, que é o Mano Menezes, tentando tirar, tentando, vamos dizer assim, desmerecer o trabalho do Jorge Jesus, né, porque esse trabalho do Jorge Jesus, ele, de uma certa maneira,
ele é uma ameaça para muita gente, né? Eu percebo que há uma certa, vamos dizer assim, uma certa inveja e uma certa vontade, ou a má vontade, para com que o Jorge Jesus seja campeão brasileiro, né, e consiga esse título brasileiro, que seria algo inédito, né? Posso até pesquisar, mas eu acredito que é algo inédito, né? Até porque o futebol brasileiro não tem tradição, né? Essa tradição começou de uns 10 anos para cá, ou até mais, de trazer treinadores brasileiros, né? Mas sempre quando trazem treinadores de fora, eles acabam não se adaptando aqui, né? Sempre acontece isso, né? E de uma certa maneira, os treinadores daqui, eles sentiram-se seguros quanto a isso, porque os caras de fora chegavam aqui e não faziam grandes campanhas, não faziam grandes trabalhos e tal, tinham dificuldades, né, até de adaptação, e aí os treinadores brasileiros estavam seguros quanto a isso. E então a chegada do Jorge Jesus meio que está fazendo esses caras que durante muito tempo ficaram na zona de conforto, né, e eu vou usar esse termo aqui, né, que é um termo que eu tenho usado muito até no meu cotidiano, no meu dia a dia, esse termo zona de conforto. Mas é o que os treinadores brasileiros estavam vivendo aqui, né? Essa zona de conforto brutal durante anos. E aí você chega um treinador de fora, né? Na verdade dois, né? A gente tem que ressaltar também o trabalho do outro Jorge, que é o Sampaoli, que está fazendo um trabalho brilhante no Santos, sendo que o Santos é uma equipe até mais limitada, mas faz um trabalho brilhante, né? Ali estava até brigando pelo título, né? E agora acabou caindo um pouco de produção, né? Até pelo elenco que tem, né? Mas eu acredito, se o Sampaoli, né? Até algumas pessoas falaram que o Sampaoli pode até ir para o Palmeiras, né? Algumas pessoas, caso ele não fique no Santos, é capaz do Palmeiras querer contratar o Sampaoli, né? E não contratar mais um treinador daqui, né? Porque eles estão ficando recalcados, né? Estão ficando para trás, né, literalmente. E o trabalho do Jesus é excepcional, porque ele consegue montar uma equipe que tem uma intensidade, né, uma equipe que trabalha a bola, né, e não deixa o adversário pegar na bola. Quando uma coisa que eu percebi muito forte no Flamengo é o seguinte, né, teve um lance que eu acho que vai resumir muito bem o que eu estou explicando aqui. Teve um lance no segundo tempo que o Ilharão errou um passe assim de menos de 5 metros, vamos dizer assim, né? Até menos, de 3 metros. Errou um passe assim feio, vamos dizer assim. E aí você vê, em menos de 5 segundos o Ilharão já tinha recuperado a bola, já tinha tomado a bola de novo. Então você vê o nível da intensidade do Flamengo, é algo absurdo, é algo que realmente você não vê no futebol brasileiro há tanto tempo. E essa questão também de manter o mesmo time é uma coisa que é absurda também. Ele faz um trabalho realmente excepcional no Flamengo. Ele fala que o jogador ele só tem esses 3 dias para descansar, né? E ele não tem medo de poupar jogadores, ele realmente coloca os mesmos jogadores dentro de campo. Tanto que o time do Flamengo ele tem uma formação única, né? É claro que por causa das lesões, ou por causa das suspensões, esse time não vai jogar toda a partida, mas o Flamengo tem uma base, tem o seu time titular, né? Que é ali o Diego Alves, né? O Rafinha, o Rodrigo Caio, o Pablo Mari, o Felipe Luiz, o Ilharão, Gerson, o De Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então esse é o time base do Flamengo, é o time base. É claro que eles não vão jogar todos os jogos, mas a grande maioria das partidas esse time base vai jogar, né? E dessa forma essa equipe vai alcançar um entrosamento com muito mais facilidade. Por exemplo, hoje nesse jogo contra o Corinthians, nessa vitória de 4-1, o Flamengo não jogou sem no time titular o Gabigol, que aí o Reinier entrou no lugar do Gabigol, e não jogou o Felipe Luiz, que entrou o René, né?
E engraçadamente esses dois que entraram tiveram atuações até bem discretas, né? Iria entrar o Reinier, iria entrar o Vitinho, né? O Vitinho entrou no segundo tempo no lugar do Reinier e o Vitinho fez um excelente gol, um belíssimo gol, o Vitinho. Então o Flamengo teve uma vitória assim muito convincente. Teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, até porque o Corinthians é uma equipe que se defende muito bem. Mas o Flamengo, primeiro tempo, tocava muito a bola, né? É uma equipe que joga sempre com muita paciência até encontrar os espaços. Mas quando encontra esses espaços é fatal. O Flamengo faz os gols, né? Mas sempre mantendo a posse de bola, mantendo intensidade, roubando a bola, né? Sempre com essas características, né? É uma equipe que quando faz 4-1, 5-1, é uma equipe que sempre está buscando o resultado, né? E foi assim que conseguiu golear o Corinthians, que muito limitada tecnicamente comparado ao Flamengo. Mas outra coisa que eu destaco dessa partida, desse jogo, foi Bruno Henrique, né, que fez 3 gols, né, foi o grande nome da partida, né. Outro grande destaque, o Everton Ribeiro, outro excelente destaque, outro jogador que eu acho que tá comendo a bola, é o tal do Gerson. O Gerson realmente ali, inclusive, fez a jogada espetacular para o segundo gol. Acho que vem fazendo um campeonato excepcional o Gerson. Para mim é das peças fundamentais ali do meio de campo, né? O Gerson, na minha opinião, é um jogador que não pode faltar ali no meio de campo, né? Naquela função ali da saída de bola, né? É um jogador que traz muito equilíbrio, né? É um jogador que faz o time rodar, né? Principalmente ali do meio para frente, né? Então o Gerson tem feito realmente um campeonato espetacular e vem jogando muito bem. Então o Flamengo conseguiu uma vitória de 4-1, uma vitória que traz um pouco de segurança mediante essa pequena insegurança que o torcedor sofreu diante desses 2 jogos contra o CSA e Goiás, que o Flamengo não apresentou grandes jogos, né? O CSA, o Flamengo sofreu muito para vencer e o Goiás acabou empatando no finalzinho. E aí ficou essa má impressão, pô, será que o Flamengo vai deixar a peteca cair? Mas conseguiu uma vitória, eu acho que faltando 8 rodadas, importantíssima diante do Corinthians, que mesmo com o momento que o Corinthians vem vivendo, é o Corinthians, né? É uma equipe grande do futebol brasileiro. E como falei no vídeo ontem, em jogos de Flamengo e Corinthians, se uma das equipes briga pelo título e vence a partida, é um marco para a equipe conseguir o título posteriormente. Então acho que nessa disputa aí pelo título, nessa corrida aí contra o Palmeiras, o Flamengo acho que conseguiu uma vitória importante. Vai enfrentar o Botafogo nesse meio de semana, enquanto o Corinthians encara o Vasco, né? E eu acredito que caso o Flamengo vença o Botafogo e vença o Bahia posteriormente, aí realmente vai ficar muito complicado para o Palmeiras alcançar o Flamengo. Aliás, vou aproveitar essa situação para emendar contra o Palmeiras. Eu estou um pouco revoltado porque eu acho que é o seguinte: eu percebi, né, que o Palmeiras, com todo respeito ao Palmeiras, acho que é uma equipe que tem muita qualidade, sim, né, uma equipe que tem condições, sim, de brigar pelo título com o Flamengo, com o Grêmio, com as equipes boas, né, desse futebol brasileiro, com o Atlético Paranaense. Porém, o Palmeiras, a gente vê que nesses últimos jogos o Palmeiras até tem apresentado até uma certa resistência, né, vencendo algumas partidas, né, por exemplo, venceu o Ceará, né, mas a gente percebe que há um certo favorecimento da arbitragem a favor do Palmeiras, né, porque já em 3 rodadas, né, foram 2 jogos que o Palmeiras foi claramente
claramente favorecido pela arbitragem. Para mim, o Palmeiras, nesse campeonato, é a equipe que mais tem sido favorecida pela arbitragem, né? Um exemplo claro, esses 2 últimos jogos contra o Avaí e o jogo ontem contra o Ceará. Eu não tinha visto o lance do jogo, mas depois que eu vi, eu fiquei assim, abismado. Porque o gol que o Ceará fez é um gol totalmente legítimo. E se eu fosse presidente do Ceará, pedia anulação dessa partida, né? Porque é simplesmente um absurdo, né? É um absurdo o erro diante do Ceará, né? Que é um lance claríssimo, né? Eu acho que o jogador estava exatamente na mesma linha, o jogador que finalizou, não lembro quem foi que finalizou, né? Eu lembro que um jogador do Ceará, ele chutou, finalizou, o goleiro do Palmeiras espalmou, e aí ali sobrou para outro jogador do Ceará fazer o gol, né? E o juiz argumenta que o jogador que recebeu o primeiro passe antes da finalização e a defesa do goleiro, ele estava em impedimento, sendo que ele não estava na mesma linha do zagueiro do Palmeiras. É um lance complicado, mas o VAR tá ali para exatamente corrigir o erro e não para validar um erro. Se realmente estava impedido, né, e o VAR tá ali com a linha, faz a linha e vê que estava impedido, aí deve marcar. Mas como a linha do pé do jogador do Palmeiras está dando condição para o jogador do Ceará, então o correto seria exatamente anular o gol. Mas aí o que o árbitro decidiu ali no momento? É dar o gol pro Palmeiras, né? Foi igual a situação do Davidson, né? No jogo contra o Avaí, o Davidson foi claro que ele viu que o jogador havia tocado nele, o papel dele era cair, então ou seja, simulou. Ele só não disse com as palavras, eu simulei o pênalti, mas ali qualquer um que visse a entrevista falaria que ele, nas entrelinhas, ele confessou que simulou o lance, que caiu mesmo e que não foi pênalti. Ele simulou o pênalti, poderia até ter sido expulso ou tomar um cartão amarelo, né? Então o Palmeiras tem sido muito beneficiado pela arbitragem nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente for analisar, por exemplo, por esses 2 jogos, o Flamengo não deveria estar a 8 pontos do Palmeiras. O Flamengo poderia estar a 12 pontos do Palmeiras. Ou seja, hoje o Flamengo poderia estar praticamente com a mão na taça, né? Acredito muito que o Flamengo vai ser campeão, que o Flamengo vai conseguir o título brasileiro, né? É um time que está dando cada vez mais essa credibilidade, né, pelo título, pela vitória, né? Não por esses lances do VAR, não pela vantagem de 8 pontos, mas pelo futebol que o Flamengo vem apresentando e pelo futebol que o Palmeiras não vem apresentando. O Palmeiras não merece o título brasileiro esse ano, não merece, né? Agora, tudo bem, né? Agora, você ali nas entrelinhas, né? Você ali, vamos dizer assim, nos bastidores, você querer, né, tirar o título do Flamengo e dar o título ao Palmeiras, isso aí pra mim é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que o VAR, infelizmente, no futebol brasileiro, tá sendo um instrumento para isso, para manipular, né? Para favorecer essa manipulação. Porque é um absurdo. Você tá ali, você tem você tem ali, como é que eu posso dizer? Você tem ali a tecnologia, né? Faltou a palavra aqui. Você tem ali a tecnologia ao seu favor, né? Você tem ali o televisor que mostra, né, a linha ali mostrando claramente que o jogador estava em condição de fazer o gol, e aí o juiz marca impedimento. Aí você pensa o quê? Isso aí é manipulação. Manipulação. Tá havendo ali uma manipulação. Eles decidiram por favorecer o Palmeiras e prejudicar o Ceará. Eu não tô falando isso aqui pra beneficiar o Flamengo, não.
Vou confessar, e todo mundo sabe, né, que eu sou flamenguista, né? Sou realmente flamenguista. Mas eu fico indignado principalmente pelo Ceará, que é uma equipe que está brigando pela zona de rebaixamento, que está ali brigando pelas últimas posições, né? E que também já foi prejudicada a outras rodadas. Então, um jogo importante como esse prejudica não só o próprio Flamengo, mas também prejudica o Ceará, porque esse jogo favorece o Flamengo. É um jogo que o Flamengo não está jogando essa partida, mas de qualquer maneira está prejudicando o Flamengo. O Flamengo poderia estar sim com a vantagem maior do que o Palmeiras, mas prejudica principalmente a equipe do Ceará, que está disputando ali a zona de rebaixamento, e que e esses pontos no final podem ser preciosos para o Ceará escapar. Esses 2 pontos que o Ceará perdeu esse jogo. Perdão, nesse caso 1 ponto. Às vezes 1 ponto você consegue escapar de um rebaixamento. E aí o Ceará foi extremamente prejudicado pela arbitragem, né? Teve o lance do pênalti que realmente aconteceu. E o jogador do Ceará perdeu o pênalti. Tudo bem, até ali tudo bem. Mas esse lance do impedimento é simplesmente um absurdo. É um absurdo terrível. Eu acho que o VAR, se é tecnologia, né, e principalmente lance de impedimento, porque impedimento não é interpretativo, eu achei e tal, ou é impedimento ou não é, não tem essa questão de interpretação de impedimento, é regra, tá na regra. Se o jogador está na mesma linha do zagueiro, o gol tem que ser validado, né? O que não foi o que aconteceu no caso desse jogo contra a equipe do Ceará. Então o Ceará foi inteiramente prejudicado. E eu acho que esse 1 ponto, né, realmente prejudica o Ceará. E esses 2 pontos a favor do Palmeiras prejudicam o Flamengo, né? Prejudica, porque hoje o Flamengo poderia estar a 10 pontos do Palmeiras. Está a 8 pontos. Mas tudo bem, né? Tudo bem. O campeonato realmente não acabou, mas poderia já... O campeonato já poderia ter encerrado há muito tempo. O campeonato só foi adiado, né? O Flamengo já poderia ter sido campeão há muito tempo. O campeonato só está sendo adiado por causa do VAR, que tem beneficiado o Palmeiras nessas últimas rodadas. Esse vídeo, na verdade, é uma introdução do que eu vou falar. O próximo vídeo vai ser sobre o VAR, e aí eu vou falar... Fora essa disputa de título, né, entre Flamengo e Palmeiras, eu vou comentar os outros erros, né, porque a gente percebe que o VAR, ao invés de favorecer, né, a justiça dentro do futebol, promove a manipulação. Então o VAR está sendo um instrumento de manipulação, estou sendo bem claro, instrumento de manipulação dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então os árbitros que estão ali trabalhando nas câmeras, né, que estão trabalhando ali como árbitro de vídeo, eles estão manipulando os resultados, né, manipulando as decisões dentro da partida. Então, galera, é esse vídeo, né? Então, o Flamengo continua mais líder do que nunca, né, com 71 pontos. O Palmeiras está com 63, mas repito, né, poderia estar muito mais, com 12 pontos de vantagem. Então é isso, galera. Então é isso, esse vídeo, né? Siga lá no Instagram, né? Curta, compartilhe, entendeu? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Vem muito mais novidade por aí, galera. Um forte abraço, fiquem com o Criador e até a próxima. Bye, bye. Tchau.